Fala aí, galera, bom dia, tudo bem? Vamos começar uma série de lives onde a gente vai falar de empreendedorismo. Aí, Gaba, bom dia, cara, tudo bom? Então vamos lá, né? Vamos começar. Deixa eu abrir aqui as notificações, as minhas notas, né? Vamos falar de empreendedorismo. Então, o tema dessa live é empreendedorismo na prática. Eu vou contar um pouquinho de como aconteceu comigo, né? E de alguma forma colocar vocês para cima para que vocês também comecem o negócio de vocês. Bom dia, Mídia. Bom dia, Jô. Bom, vamos lá então? Vamos começar. Então, o tema de hoje é empreendedorismo, né? Não só de hoje, mas a gente vai levar algumas séries dessa mensagem aí de empreendedorismo, que a intenção é nós sairmos do nível de... Ó, minha esposa entrou, olha aí, ela criou um Instagram novo, bicho. E aí, Vitor, tudo bem? Então, vamos lá. Eu separei aqui uma ferramenta muito usada, né, dentro das empresas, dentro do empreendedorismo, dentro de todo mundo que quer criar um negócio, um projeto, que é o 5W2Hs, né? Quem estudou administração, quem está estudando administração, ou quem já trabalhou com algum projeto sabe o que é o 5W2Hs, né? Que são os 5 whats e 2 whos, né? Então, a ideia do 5W2Hs é você gerar mapa. Que gato, valeu, amor. A ideia é você gerar, né, os porquês do por que começar a empreender, né? Então, primeira coisa que eu coloquei aqui, o que é o empreendedorismo, né? Então, eu vou ler aqui para você essa definição de empreendedorismo. Empreendedorismo é o processo de iniciativa de implementar novos negócios ou mudanças em empresas já existentes. É um termo muito usado no âmbito empresarial e muitas vezes está relacionado com a criação de empresas ou de produtos novos, normalmente envolvendo inovações e riscos. Então, empreender nada mais é que você começar algo do zero, né? Ou inovar algo que já existe, né? Então, todo mundo que quer, tem esse caráter de mudança, de não aceitar aquilo do jeito que é e quer fazer algo diferente, essa pessoa ela é empreendedora. Então, isso são características que a gente vai ter que começar a identificar dentro de nós mesmos para a gente saber se nós somos ou não empreendedores. Você é uma pessoa que passa por um cabo de vassoura caído no chão, né? Uma vassoura caída no chão, e você passa por cima e não pega, provavelmente você não é empreendedor. Ou, se você é um empreendedor, você está deixando de exercer o empreendedorismo. Porque o que é? O empreendedor, ele olha para algo, vê um problema e ele procura uma solução para aquilo. Então, se você passa por um cabo de vassoura caído no chão, você vai falar, opa, esse cabo não é para estar aqui. Você vai pegar ele e vai pôr ele lá na parede, no canto, penduradinho, onde é que tem que ser. Mas você não vai deixar ele no meio do caminho. Então, isso são pessoas proativas, né, que fazem. E o empreendedor tem essa característica de proatividade, né? Aí a segunda pergunta que eu faço é, quem pode empreender, né? Então, quem que pode empreender? Será que todo mundo pode empreender? Eu coloquei aqui, ó, que nem todos podem empreender, né? Por que nem todos podem empreender? Né? Os covardes e os medrosos não podem empreender, não. Esse cara, se ele for empreender, com certeza ele vai fracassar e ele vai parar no meio do caminho, né? Então, quem tem que empreender são as pessoas corajosas e as pessoas persistentes, até aquelas que têm medo, mas vão com medo mesmo. Porque na primeira barreira que elas pararem, elas vão falar assim, opa, eu vou pular isso daqui, eu não vou ficar aqui não. E aí ela vai dar um jeito de passar aquela barreira e vai crescendo. Outra pessoa que não pode empreender são os preguiçosos e os acomodados, né? Quem tem preguiça de fazer as coisas dificilmente vai permanecer como empreendedor. Ele vai preferir ser assalariado. Ele vai preferir estar dentro de uma empresa onde ele faz só aquilo ali e tá bom, já ganhou o salário dele do mês, tá garantido, não precisa fazer mais nada, né? E os acomodados, aquela pessoa que, né, tá de boa com a vida, não precisa mais que isso não, tá tudo certo, né? Então essas pessoas, elas não podem empreender, né? Os covardes e medrosos, os preguiçosos e acomodados. Porque o empresário, uma coisa que eu aprendi, né, com o tempo,
é que a gente vai para a empresa, né? A gente trabalha numa empresa e a gente tem lá o horário, entra 8h30 e sai às 17 horas, né? Ou 18 horas, quando não trabalha no sábado. E aí a gente está acostumado com aquele ritmo, né? E a gente fala assim, não, vou empreender, vou abrir meu negócio porque eu tô cansado de ter que ficar batendo cartão, né? Mas o que acontece? Quando a gente vai empreender mesmo de verdade, a gente descobre que era melhor ter ficado lá atrás, né? Se fosse para cumprir só 8 horas diárias. Então o empreendedor é o cara que vai trabalhar pra caramba, principalmente no início do negócio. Enquanto você está escalando o teu negócio, você vai ter que trabalhar muito mesmo para que você chegue realmente aonde a tua empresa tem que estar, que é no topo, né? E outra pessoa que não pode empreender são as pessoas cabeça duras. Essas pessoas de forma alguma podem empreender, porque o empresário, o empreendedor é uma pessoa que está sempre mudando, é uma pessoa que está sempre se atualizando, é uma pessoa que está sempre buscando coisas novas, é uma pessoa que nunca está satisfeito, não no sentido de murmurador, de cara pessimista, mas nunca está satisfeito com o nível que ele está. Então o empreendedor é o cara que quer sempre estar escalando, porque ele sabe que ele tem potencial para isso, ele sabe que ele pode avançar. E aí quando ele fica lá naquele negócio, não vou mudar isso aqui, tá todo mundo indo pro Instagram, vendendo no Instagram, aí o cara fala, não, vou ficar no Facebook, né? Ou tá todo mundo abrindo e-commerce, lojas virtuais, o cara fala, não, vou continuar com a minha lojinha aqui aberta no centro e vou esperar essa crise passar para eu voltar a vender. Cara, essas pessoas são cabeça duras que não estão prontas para inovar, que não abrem a mente para inovar. Com certeza essas pessoas não podem ser empreendedoras, porque elas não vão durar muito tempo, né? Exatamente o que o Gal falou, só ele tá certo, né? Então a pessoa cabeça dura, ela é um baita de um problema. Eu já tive chefe cabeça dura e olha que situação que era, porque a gente queria melhorar a empresa, a gente tinha coisas para melhorar dentro da empresa, né? E eu vou até falar um pouquinho sobre isso. A pessoa que não empreende fora, mas empreende dentro, também é empreendedora, né? Dentro da grade lá de empreendedorismo, né? Das faculdades, a gente estuda uma parte que é o intraempreendedor, que é a pessoa que não faz para fora, mas faz para dentro, né? Então ela olha uma necessidade da empresa dela e ela apresenta um projeto para essa empresa. Fala, olha, a gente pode fazer assim a partir de hoje, né? Então é a pessoa intraempreendedora. Então essa pessoa também pode empreender, né? Ela não necessariamente tem que ter um negócio próprio, mas ela pode melhorar, né? Criar melhorias dentro da própria empresa. Então, o cabeça dura, ele jamais pode continuar, né, empreendendo. Ele é um cara que, com certeza, ao longo do tempo, vai acabar a empresa dele. E, de fato, né, as duas empresas que eu trabalhei, onde os chefes eram meio cabeça dura nessa questão, onde não só eu, mas vários outros profissionais lá da empresa falavam, olha, a gente precisa melhorar isso daqui é um limitante da nossa empresa, isso daqui vai nos prejudicar lá na frente, vamos melhorar. E não melhorou, a empresa teve graves problemas financeiros, uma delas ainda acabou quebrando, mas é uma consequência, né? Então, cabeça duras não pode. De resto, todo mundo pode empreender, né? As pessoas que estão dispostas a trabalhar, as pessoas que não são covardes, que vão para cima, vão lutar, essa pessoa, com certeza, e as pessoas estão prontas para mudanças, né? Para viver metanoias, para viver coisas diferentes, essas pessoas estão prontas para empreender. E quando empreender, né? A pergunta, puxa, Ramon, eu trabalho fora, né? E quando é que eu vou empreender? A primeira coisa que eu falo, vá orar, né? Ore e peça para Deus o tempo certo, porque se a gente fizer no tempo errado também, tem grande chance de dar errado. Então peça para Deus o tempo certo, Deus vai te dizer. E Deus falando, o tempo é o agora, então, né? Assim que você orou a Deus, teve teu desejo, mão na massa, né? Apresenta a palavra, falar em, acho que se não me engano, em Provérbios, eu não lembro qual é o provérbio, mas depois eu acho. Ela fala assim, apresente seus planos ao Senhor e Ele te abençoará. Oi Stephanie, tudo bom? Então, quando você apresenta os teus planos para Deus, Ele vai te abençoar. Qual que é a ideia de Deus? É que a gente seja escravo de um sistema? Não, de forma alguma. Deus não quer isso para nós. Mas às vezes Deus nos coloca dentro da empresa, que foi o meu caso, para a gente evangelizar algumas pessoas lá dentro. E aí, a partir do momento que a gente cumpre isso, é hora de voar, é hora de fluir, é hora de crescer como empreendedor, né? Então, outra pergunta, por que empreender? Né? Por que a gente empreende? Por que a gente cria coisas? Por que a gente abre empresas? Primeiro, para ter liberdade financeira. Quando você tem um salário, você está limitado a esse salário, você não pode crescer mais que isso.
né? Tem empresas que são empresas familiares e tem empresas que têm plano de carreira que ainda você consegue avançar, mas você vai chegar num teto onde você não vai passar daquilo. Então vamos pensar, um diretor de uma multinacional, né? O cara que está lá resolvendo um monte de problema, que a vida dele é um inferno, porque ele está o tempo todo em reunião, ele está o tempo todo no celular ligando, não que o empresário acabe não fazendo isso, né? Mas ele tem a liberdade de escolher não fazer isso, né? Mas ele está o tempo todo infernizado, com o chefe cobrando metas, com o chefe enchendo o saco dele, e esse cara vai ganhar lá seus 100 mil, 80 mil reais, é um baita salário, meu Deus, né? Muita gente trocaria tudo para estar nisso. Mas se você escalar a tua empresa, com certeza você pode passar muito mais que isso de 100 mil por mês. Então é uma questão de você pensar e mapear aonde você quer chegar, né? Então, por que a gente empreende? A gente empreende para ter liberdade financeira. Outra coisa, por que a gente empreende? A gente empreende para conquistar a nossa realização pessoal. Então, assim, tem muita gente que está trabalhando, vamos supor, no call center, atendendo e recebendo ligação o dia inteiro, enchendo o saco, né, recebendo a encheção de saco de cliente e de supervisor, e esse cara não está feliz ali. E a vontade dele era trabalhar, vamos dizer, com manicure, né? A menina quer ser manicure e ela quer ter um estúdio de beleza. Então, por que ela está ali? Ela está ali para, né, começar a alavancar e começar a ter dinheiro para comprar as coisas dela, mas ali não é o sonho dela. Então o sonho dela é ter um estúdio. Então por que as pessoas empreendem? Para, né, realizar também um sonho pessoal, né, de você fazer aquilo que você gosta. E isso é muito bom, você poder trabalhar com aquilo que você gosta, né? E tem vários outros motivos, né, para empreender, por que empreender. Então isso é muito importante, a gente sempre, quando for pensar em abrir uma empresa, é falar, por que eu estou fazendo isso, né? Se questionar, por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso porque dá dinheiro? Não, eu estou fazendo isso porque eu gosto. Eu vou dar uma dica assim, de ouro para quem está empreendendo ou quer empreender, é que se você não faz o que você gosta, para de fazer agora, né? Porque a chance de você não crescer com a tua empresa é gigantesca. Agora, quando você resolve empreender porque você gosta daquilo que você faz, a chance de você alavancar e crescer é muito grande, é muito grande. Eu digo que você pode ter sucesso em qualquer profissão, desde que você goste daquilo que você faz, né? Se você gosta, vamos supor, de fisioterapeuta, a gente pega a fisioterapia e olha aí ao longo do percurso de um fisioterapeuta. Se ele é um cara não muito engajado, ou ele vai trabalhar dentro de um hospital, ou ele vai trabalhar dentro de uma clínica de reabilitação, e ele vai ter um trabalho legal, ele vai estar dentro da área dele, mas ele não vai ser aquele cara que vai se destacar. Agora, quando ele é um fisioterapeuta que ele ama o que faz e que ele é um cara engajado naquilo que ele faz, ele vai abrir um estúdio de pilates, ele vai abrir uma clínica de reabilitação de pessoas, ele vai estudar medicina do esporte, ele vai ser um baita de um preparador físico. Então assim, essas pessoas que amam o que fazem, se dedicam de verdade, eles vão lá para cima, eles crescem, e exatamente o que o Vitor falou, paixão, eles vão lá em cima. Então, quando você ama o que você faz, você tem um combustível imenso para você crescer, imenso. Isso daí é algo que vai te manter sempre ativo, porque você ama, você não faz só aquilo pelo dinheiro. Agora, quando você faz aquilo só pelo dinheiro, quando você começa a parar de ganhar dinheiro, ou quando você está meio de saco cheio com o que você faz, você já começa a fazer desleixado, já começa a atender mal, aí você já começa a cair a tua empresa, aí você já começa a perder dinheiro, aí você fala, já não vou mais continuar nesse negócio, eu nem gosto disso mesmo. Então aí você perdeu lá 5, 10, 15 anos da sua vida empreendendo em algo que você não gosta, né? E não faz sentido você viver dessa forma. Então, sempre quando você pensar em empreender e for criar uma empresa, pense, por que eu estou fazendo isso? É para dar dinheiro? Então não faça. Se for só para dar dinheiro, não faça. Agora, se você fala, não, eu gosto de fazer isso aqui, eu tenho paixão nisso, aí eu falo, vá com tudo, vá de cabeça, né? Então, como empreender, né? A quinta pergunta, profissionalizando um talento. Então, assim, entrando aí nesse gancho, né? O que você gosta de fazer? O que você sabe fazer muito bem? Por que não tornar isso, esse talento, uma empresa? Por que não tornar isso uma renda, uma segunda renda? Às vezes você trabalha fora, mas vamos supor, você faz uma batata suíça muito boa. Por que não transformar essa batata suíça numa renda? Né? Falar, pessoal, vou vender batata suíça toda quinta-feira. E faz um dia, cria um dia lá e você começa a vender batata suíça. De repente, você vai ver que você vai ter um monte de gente que vai gostar da tua batata suíça, né? Claro, você tem que fazer bem feito, né?
Aí vai ter um monte de gente que vai gostar da tua batata suíça. E você vai ver que quinta-feira não é suficiente para você atender a demanda de pessoas que querem comprar. Aí você começa a fazer na terça também. Aí você vê que terça não é só suficiente. Aí você começa a fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Aí as pessoas no final de semana vão falar, poxa, você podia vender no final de semana também. Na hora que você vê o que você está fazendo, você já está tendo uma renda talvez até maior do que você ganhava na empresa. E você fala, cara, chegou a hora de eu abrir uma empresa de batataria. E aí você abre uma empresa de batataria. Então assim, como empreender? Você vai profissionalizar um talento que você já tem, né? Um desejo, um gosto, um hobby. Comigo aconteceu assim, eu adorava fotografia, sempre gostei de fotografia, sempre gostei de mexer com imagem, essas coisas. E era um curioso da área. E comecei a empreender depois que eu descobri que eu podia ganhar dinheiro com fotografia, né? Então eu já fotografava dentro da igreja e um dia surgiu a oportunidade de fotografar uma boda de 50 anos e quando eu fiz essa boda eu falei, cara, eu posso ganhar dinheiro com isso. E foi aonde eu comecei a empreender. Então 1 ano e meio depois, 2 anos depois, eu saí da empresa que eu estava trabalhando e comecei a trabalhar 100% da fotografia. Então era uma paixão, era um hobby, era um talento que eu tinha, que claro, eu tive que aperfeiçoar ele, porque isso daí a gente tem que fazer sempre, né? Sempre buscando aperfeiçoar, que virou hoje a minha profissão atual. Então hoje eu sou fotógrafo graças a um talento, um gosto que eu tinha. Olha lá, ó. Fotografou 1000 vezes a borboleta no retiro. A minha esposa sabe o que eu fazia, né? E ela sabe quanto tempo eu estudei, né, para chegar onde eu tô hoje. Então assim, o fato de você ter um talento não quer dizer que você tem que parar, né? Não quer dizer que você tem que estagnar. Não, você tem que ter um talento, você tem que continuar a estudar em cima disso para que você sempre avance, né? Então, o 6º ponto que eu coloquei assim, ó, quanto custa empreender, né? Às vezes a pessoa fala assim, mas eu quero abrir uma franquia do McDonald's que custa R$1 milhão ou R$800 mil, ou sabe Deus, né, qual é o valor dessa franquia. Mas eu costumo dizer que empreender custa tudo, tudo. Não importa o valor financeiro que você vai ter que dispor para começar o teu negócio, mas empreender custa tudo, porque você vai ter que canalizar o seu foco, a sua mente, os seus recursos, o seu dom, o seu tempo. Você vai ter que dedicar tudo isso para esse novo empreendimento. Então empreender ele custa tudo, tudo, tudo que você tem. Então a tua família, né? A tua família ela vai ter que entender que você vai ter que ter esse tempo, e a minha esposa está aqui, eu acho muito massa dela estar aqui, porque ela sempre me apoiou, ela sempre me deu esse suporte para eu crescer profissionalmente. Hoje eu estando onde eu tô porque ela me deu toda essa força, porque se eu não tivesse uma pessoa como ela do meu lado, dificilmente eu ia conseguir alavancar. Então por isso que eu falo que custa tudo, né? Porque a tua família, todos que estão à sua volta vai ter que convergir junto com você para esse propósito, né? Então é extremamente importante você ter essa consciência. Não é só dinheiro. Empreender, se fosse só dinheiro, era muito fácil, né? A gente ia lá, pagava. Claro, tem como você empreender só com dinheiro. Você é só um investidor, mas aí você não é empreendedor, você é investidor, é diferente, né? Claro, você vai ganhar dinheiro com isso, é uma forma de empreendimento, mas não é você que está fazendo, você só está entrando com o dinheiro. Então o empreendedor é o que põe a mão na massa, né? O investidor é o que dá o dinheiro para quem vai pôr a mão na massa e vai ter uma parte do lucro dessa pessoa. Então é bom diferenciar isso, né, para que a gente entenda o que é o empreender, né? Às vezes a pessoa fala assim, cara, eu vou abrir uma empresa de investimentos. Ok, então você vai só empreender, você vai só investir, você não vai empreender, você não vai pôr a mão na massa. Então, quanto custa empreender? Custa tudo. Se você tiver pessoas à sua volta que se importem com você, saiba que essas pessoas têm que estar dentro dos teus planos, dentro do teu empreendimento, porque vai custar tudo. Vai custar o teu dinheiro, vai custar o teu tempo, vai custar o teu foco, vai custar a tua determinação, vai custar o teu braço, porque você vai ter que trabalhar pra caramba. Mas eu vou dizer, tudo isso dá sucesso, tudo isso dá resultado, tudo isso é satisfatório quando você atinge o nível que você sempre sonhou estar, né? A Jocasta escreveu ali, ó, arrasou, Deus nos deu talento para abençoar outras pessoas, não para ficar guardado. Exatamente. Então, quando a gente sabe que a gente tem um potencial dado por Deus para executar as coisas, nós temos que botar isso em prática, porque senão não faz sentido a gente ter tudo que tem. E até mesmo Deus fala lá na parábola dos talentos, né, que aquele que recebeu um talento e não multiplicou esse talento vai ser tirado dele, né, e vai ser dado para aquele que multiplicou
mais, né? O que mais multiplicou talentos. Então, Deus, ele te dá dons, ele te dá... Todo mundo tem um dom, todo mundo tem um talento, todo mundo tem uma aptidão para alguma coisa. Não existe pessoas que não tenham dom. Talvez você não tenha descoberto qual é o seu, mas você tem. Você pode ter certeza absoluta. E se você quer saber qual que é, vai buscar a presença de Deus, que com certeza Deus vai te revelar. E você vai falar assim, nossa, eu gosto de fazer isso, né? Então você... quer ver um empreendimento que às vezes a gente tem uma ideia de empreendimento que é muito... monetário, né? Que a gente só pensa no valor financeiro disso, mas não, empreendimento pode ser tudo, né? Pode ser dinheiro, pode ser pessoas, pode ser vida saudável, enfim, tudo vai convergir em pessoas, né? Felizmente, mas o empreendimento que você pode ter, às vezes você tem uma habilidade muito grande de lidar com pessoas, lidar com crianças, lidar com pessoas em situações difíceis, situações de risco, e aí o que você faz? Você abre um orfanato, isso é um empreendimento, né? Isso é um empreendimento que não visa o lucro, mas visa ajudar pessoas, né? Ou você abre, sei lá, que nem a gente tem um projeto social, que é uma casinha de pão. O projeto social é o empreendimento. A pessoa que cuida da casinha de pão é o empreendedor. Por quê? Porque lá ela está dedicando o tempo dela e o retorno dela não é financeiro, né? Mas é o retorno de ver vidas sendo transformadas. Então, eu falei, nós temos como igreja, né? A igreja que eu participo, né? A ICP Curitiba, ela tem um projeto social chamado Casinha de Pão aqui em Curitiba. Então, deixar isso claro, não sei quem que vai ouvir essa live, mas o empreendimento, ele não só tem a intenção do financeiro. É claro, a maioria dos empreendimentos tem, né, o interesse financeiro nisso, né? A gente empreende para aumentar a nossa renda financeira. Mas existem alguns empreendimentos, que esse é o exemplo da Casinha de Pão, que é para mudar a vida de pessoas através de serviço social, né? Então, se você tem um dom de cuidar de pessoas, saiba que talvez Deus possa te chamar para isso. E aí, com isso, você cria várias parcerias e, às vezes, até a partir dessas parcerias, você começa a ter retorno financeiro. Empreendedorismo social, exatamente isso. Então, para nós terminarmos a live, a 7ª pergunta, né, dos 5W2Hs é: onde empreender? Né? Aonde que eu vou empreender, Ramon? Você vai empreender aonde você está agora. Então, às vezes a gente fica pensando, poxa, mas se eu morasse em São Paulo tem mais oportunidades. Ou se eu fosse para fora do Brasil, eu ia abrir uma empresa. Ou, se eu tivesse aquele ponto comercial que eu vi uma vez, nossa, eu iria abrir minha empresa. Não, você de fato não precisa de nenhum desses lugares. Você precisa começar hoje e agora onde você está. Então, se nós estamos em Curitiba, eu estou aqui no bairro do Jardim Botânico, é no Jardim Botânico que eu vou começar a empreender. É com as pessoas à minha volta que eu vou começar a empreender. A minha esposa, achei bem legal, ela começou uma parceria, né, com uma outra mulher que tem uma empresa aqui pertinho de casa. Então a moça faz caixinhas artesanais e minha esposa faz docinhos. Então elas juntaram e o que elas fizeram? Vários outros produtos a partir disso, caixinhas de doces. Então elas agregaram produtos. Então o que ela fez? Ela empreendeu aqui, no nosso local, na nossa região. E a gente tem um grupo do bairro onde a gente comunica com esse pessoal do grupo do bairro. E ali ela levantou outras pessoas e a gente consumiu de outras pessoas e outras pessoas consumiram dela, consumiram da gente. Por quê? Porque a gente decidiu empreender onde a gente está. A gente não esperou estar lá no Canadá, onde a gente tem desejo de morar, ou ir nos Estados Unidos, ou ir para São Paulo, ou ir para qualquer outro lugar. Não, a gente decidiu começar aqui e agora, né? Aonde a gente está. Primeiro a gente influencia quem está na nossa volta, depois a gente influencia a nossa cidade, e depois a gente influencia o Brasil e talvez o mundo, né? A influência começa assim. Primeiro você influencia quem está perto, aí você vai um pouquinho mais longe, você vai outro pouquinho mais longe, você vai outro pouquinho mais longe, na hora que você vê, você está influenciando todo mundo. Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar da Ricardo Eletro. Hoje a Ricardo Eletro foi vendida, né? O grupo Ricardo Eletro foi vendido, mas a Ricardo Eletro começou assim, né? O Ricardo, né, que é o dono da Ricardo Eletro, ele começou vendendo como se fosse uma lojinha de esquina, né? Ele falou, vou vender alguns produtos eletrônicos. E ele começou a vender, e ele começou a ir atrás de fornecedor, ele começou a crescendo, de repente ele começou a crescer na cidade dele, teve 1, 2 lojas, de repente ele cresceu, foi para todo o estado do Rio de Janeiro, aí de repente ele cresceu e explodiu em todo o Brasil, né? E aí a Ricardo Eletro chegou num patamar que eu acredito que alguma empresa, agora eu não sei o destino exatamente da Ricardo Eletro,
Mas enfim, a Ricardo Eletro chegou num nível onde as pessoas falam, opa, eu tenho que comprar essa pessoa, que ele está crescendo mais que a Casas Bahia, ele está crescendo mais que o Magazine Luiza, ele está crescendo mais que o Extra. Então o Ricardo Eletro, ele explodiu no mercado. Por quê? Porque ele começou onde ele estava. Ele começou influenciando onde ele estava. E quando você decide influenciar onde você está, você começa a crescer, a alavancar seu negócio. Você não pode permanecer onde você está, mas você tem que começar onde você está, né? Então, para nós recapitularmos, né, o que é empreendedorismo, né, voltar nos 7 pontos, o que é empreendedorismo? É o processo de iniciar, de implementar novos negócios ou mudança de um negócio em uma empresa já existente. Quem pode empreender? São as pessoas corajosas, são as pessoas determinadas e são as pessoas que estão prontas para a mudança. Quando empreender? É agora é o momento de você empreender. Por que empreender? Para ter liberdade financeira, para realizar um sonho, né? Como empreender? Profissionalizando um talento, essa é a melhor forma de você empreender. Quanto custa empreender? Custa tudo, né? Tudo que você tem, né? Não só o teu dinheiro, custa teu tempo, tua mente. E onde empreender? É no aqui e no agora, né? Aonde você está estabelecido, agora é a hora de você começar a empreender, né? Onde você está é o local de você empreender. Então, para a gente encerrar essa live, era isso que eu tinha para compartilhar. Fico bem feliz com vocês que estiveram aqui dando essa força. É bem legal, hoje nós estamos pequenos e é sempre assim, a gente começa pequeno e a nossa meta é sempre crescer. A próxima live que eu vou falar, eu vou começar a trabalhar esse livro aqui. Esse foi um livro assim, divisor de águas na minha vida. Quando eu comecei a empreender, eu li esse livro, Como Vencer Quando Você Não É o Favorito. E cara, esse livro me deu muitos insights, esse livro me ensinou a ter visão de negócio, né? Ele é um livro cristão do Rubens Teixeira e ele tem muitos princípios bíblicos, né? E a gente sabe que os princípios bíblicos são o fundamento de qualquer sucesso. Às vezes a pessoa nem sabe que é bíblico, mas ela segue o princípio. Então ela é abençoada, ela é próspera por causa disso. Então eu vou trabalhar esse livro, vou falar alguns pontos dele, assim, os principais, né? Não tem, acho que como falar tudo isso, mas eu vou trabalhar os principais pontos, né? Os que me deram um chacoalhão. E eu tenho certeza que você que deseja empreender, você que deseja crescer, você vai ser muito abençoado com esse conteúdo e com tudo que eu tenho para trazer, né? São experiências de... Agora eu estou indo para o 3º ano integral como empresário, mas eu empreendo desde pequeno, né? E na próxima live eu conto a minha história e aí a gente começa a falar sobre esse livro, como vencer quando você não é o favorito, porque a gente sempre se acha aquele cara mais fraquinho, menorzinho de todos, né? Mas existe um segredo dentro desse livro aqui, né? Se vocês percebem ali, ó, é Davi e Golias, né? Então, para falar para vocês, Deus tem uma paixão especial pelos improváveis, né? Quando a gente se põe na presença de Deus e nos coloca como improvável, Deus nos faz os prováveis para vencer Golias. Então, é isso aí, gente. Vamos fazer uma oração. Eu sempre vou estar orando, sempre vou fazer uma oração no final de cada live, porque eu não quero fazer nada sem Deus e não quero terminar nada sem Deus, tá bom? Deus, obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado por cada pessoa que está aqui. Eu glorifico o Teu nome por cada pessoa que vai assistir essa live. Eu declaro, Deus, que elas vão ser bem-aventuradas em todos os processos que elas vão viver, em tudo que eles vão empreender, que onde eles colocarem as mãos, o Senhor venha prosperar e abençoar, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos que os nossos dias como empreendedores, seja dentro ou fora de uma empresa, não serão os mesmos a partir de hoje, que a gente vai ver com uma nova visão e que o Senhor vai nos fazer avançar, né, no nível de empreendedorismo. Em nome de Jesus, abençoa as nossas vidas. Amém. Valeu, gente. Obrigado. Você também é top, amor. Te amo. Obrigado por estar aqui. E é isso aí, galera. Obrigado mesmo. Deixa eu perguntar. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu vou fazer um post agora, né? E aí vocês lançam as perguntas lá. Vamos conversar aí. Na live que vem a gente volta, tá bom? Eu tô decidindo se eu vou fazer live todo dia. Eu não sei se vou fazer live todo dia, porque, né, é muita coisa para falar. Falar todo dia. Mas eu tô pensando em fazer toda segunda o dia do empreendedorismo. Então, se vocês toparem, a gente tá junto toda segunda. Beleza? Às 7h da manhã, porque o 7 é o dia da perfeição. Beleza? Tamo junto. 7 pontos hoje, 7 e 7. E agora são 7h38. Quase, hein? Por pouco.
Valeu, gente. Deus abençoe o dia de vocês e vamos para o nosso melhor dia.